Gente, então a gente dividiu nossa apresentação para que as duas pudessem ser contempladas. Então a gente fez um mix de projetos e a Dani vai começar apresentando, então. Então, bom dia a todos. É um orgulho estar aqui compartilhando com vocês algo que vem da minha formação, de uma trajetória de busca por maior conhecimento e implementando na minha prática pedagógica na escola. Então, o que eu apresento para vocês é a minha tese de mestrado do curso Melton, da educação do curso da Universidade de Jerusalém, né? E ele me toca porque toca a nossa prática. E ele me envolveu porque traz tudo que a gente falou aqui, todos esses 2 dias, a gente vê, é a concretude. Então, o meu projeto é a ideia assim, se Burber, a 1923, trazia a ideia do diálogo, da construção, da troca, e que a aprendizagem se compõe no isso, onde o eu e o tu se encontram, a gente tem o isso no Colégio Israelita Brasileiro. Então, eu tenho que cuidar do tempo, eu falo bastante aqui, a gente troca. Então, assim, eu trago essa imagem para começar, porque é uma comunidade e, como o professor Maurício traz, assim, a gente não pode trilhar aquilo que a gente não foi. Então, a comunidade se uniu, olhou para o futuro, deu as mãos e construiu juntos um projeto. Não se faz sozinho a caminhada, se faz sempre junto. E nesses workshops, uma das coisas eu coloquei nesse projeto, que é, se a gente tem a comunidade nos fortalece, nos faz ir, voltar, perguntar e manter. Então, a escola, o Colégio Israelita tinha uma inquietação que era preciso ter uma escola que se encaixava no futuro, nesse movimento de uma escola judaica vivendo na diáspora, na sociedade que se muda e se mobiliza toda hora, se modifica e avança, e os jovens precisam se conectar, mas manter a tradição. Como fazer isso, né? Então, trazendo novamente Buber e o professor Maurício Friedman, a escola mapeia os seus territórios, está o território onde está inserido, e identifica alguns lugares, alguns caminhos. Eu não vou ler todos os itens, porque eu vou tomar o tempo da Rafa, que precisa também compartilhar com vocês. Então, assim, mapeando esse território fluente, movente, e no qual a gente estava inserido, a gente encontrou essas demandas. O que fazer, por onde ir, e aí as perguntas mobilizaram o fazer de todos os envolvidos. O caminho a percorrer estava posto, tinha uma escola que queria estudantes protagonistas, uma escola que queria educadores, pesquisadores, investigadores, territórios abertos, incertos, postos. Esse território, os grupos dos alunos, era recheado de subjetividade, de movimento interno, de processualidade. E a escola, então, estabelece essa educação integradora. A gente viu aqui em todos esses dias que os encontros promovem a aprendizagem. Não dá para fazer nada sozinho, nem isolado da onde a gente está inserido. E o que se consolida é a legitimização de processos de aprendizagem utilizando pensamentos multidimensionais. A gente traz, então, mais 2 pensadores para a nossa prática e criamos, então, algo que conversa com Buber e com tudo que, de novo, o nosso professor Maurício nos instigou bastante nesses 2 dias. A gente traz planos, a gente traz modelos de aprendizagem, porque lá nos instigou a pensar. A gente usava modelos postos, prontos, modelos autorais, eram inquietações que foram acompanhando o processo de modificação da escola. Então, a compreensão de aluno e de professor e de ambiente conduzem, então, o nosso designer autoral, que acolhe a identidade intencionada. Nada se faz sem propósito. E agora, vamos fazer conexão. A proposta é que a gente, então, identifique, conectando com a tradição. Em 1923, dito aqui, anteriormente, no nosso primeiro dia, Martin Buber já traz que o processo acontece no diálogo, que é no encontro, que é no eu, que é no tu, e é o que compõe o isso. Então, trago algumas fórmulas. Martin Buber, o filósofo do diálogo, que hoje é a ferramenta essencial da sociedade do século XXI. Propõe a ideia de vermos o ato de aprender como antropologia pedagógica,
E aí ele coloca, e somos seres que crescem e se formam um com o outro, nada mais do que a gente enxerga na comunidade judaica. Precisamos um do outro. A gente viu o Care agora, a gente viu a comunidade Bnei Anussim. Ninguém mantém tradição sozinho. E na filosofia de Buber, como é que eu estou no tempo? Os seres são alimentados pelos diálogos e pelas relações verdadeiras. Eu não posso me estender porque eu sou bastante apaixonada pela teoria e vejo que a gente vive ela na prática. Então, Buber, na contramão da concepção cartesiana, penso logo existe, ele acredita na construção da existência através das relações. Eu trago várias citações e várias intervenções e reflexões sobre a filosofia, que eu acho que a ideia aqui é instigar vocês e não ficar lendo e trazendo algo que, de novo, vocês podem encontrar em qualquer espaço, qualquer ambiente. Hoje a gente está no Google aí. Mergulhem na teoria e componham as inquietações que a gente trouxe para vocês. E a identidade inovadora da escola se coloca nessa linha, nessa trajetória filosófica. Conseguimos, então, romper aquilo que hoje... Vou trazer o nome do Maurício muito porque eu me conectei com ele. Que ele disse, a gente não faz sozinho. O professor não pode fazer essa jornada caminhando sozinho. Ele não vai conseguir. Se a instituição, se o ambiente acolhe e diz, vamos junto, que traz lá na nossa primeira figura, a gente consegue. Então, vou passar para Rafa. Então, gente, eu sou a Rafa. Eu sou morá de dança israeli, curricular, e morá de ação social, que é o que eu vim falar hoje, que se a Dani traz a reflexão, traz a teoria, eu trago a prática. E vou contar um pouco sobre essa disciplina, chamada ação social mesmo, que é do currículo do 9º ano da área judaica. Então, no 9º ano a gente tem cultura judaica, Tanar, Ivrit e ação social. E o que é essa disciplina de ação social? Que, inclusive, se outros colégios têm algo parecido, conversem comigo, vou amar para a gente trocar. É uma disciplina baseada nos valores judaicos. Então, Tikkun Olam, Tzedakah, Tikkun Atzmi, em que eu vou trazendo, no primeiro semestre, convidados que inspiram e que vão tratar de temas como acessibilidade, inclusão, diversidade, luta antirracista, sempre aplicados a projetos. E quem são esses convidados? São ex-alunos da escola, para mostrar que não é lá longe alguém famoso ou inalcançável. Não, é alguém que acreditou na nossa formação da escola, que olhou para uma questão que estava um incômodo, um desconforto, algo que instigou e falou, eu acho que isso tem que ser diferente. Eu vou trazer alguns exemplos de ex-alunos que fazem algumas ações em que essa inspiração do primeiro semestre vai chegar num segundo semestre na ação. Me formei, mas o que eu faço a partir disso? Começo trazendo, então, o Gabriel Volkin, que é o de vermelho ali no meio, é um ex-aluno, que ele tem um projeto muito legal de educação ambiental, em que ele é um prefeito de praça. Literalmente um prefeito de praça, eu nem sabia que isso existia, mas que ele acolhe praças da nossa cidade de Porto Alegre para pensar em revitalização, em educação ambiental, em separação de lixo, e ele convida alunos a se juntarem a ele, e movimentos juvenis, foi da Hazit, e vai trazendo. Mas se ninguém quiser, o que ele faz? Vai sozinho. E assim a gente vai indo. Trago também o Pertence, que é uma instituição que trabalha com pessoas com deficiência, no âmbito da cultura, com oficinas de arte, de dança, de música, de culinária, de esportes, de idiomas, com projetos também de formação universitária e tecnólogos para pessoas com deficiência. O Vitor, ele inclusive foi moré de cultura judaica da escola e teve esse olhar para a inclusão e para a acessibilidade. E a gente traz também pessoas com deficiência para falar com alunos, para falar sobre a própria vivência, e inspirar, instigar e provocar. E muitas vezes que alunos ainda não falam sobre isso, não falam sobre inclusão, ainda não conhecem pessoas com deficiência, amigos, enfim. Trago também a Aline Zimmerman, que hoje doutorado em Harvard, nossa ex-aluna do israelita,
que fez um projeto chamado Seja Calor, que é um projeto de acolhimento, arrecadação e ações para pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, em que começou também com ela. Ela via, as pessoas morrem de frio. Frio é uma realidade. Em Porto Alegre, no inverno, é 0 graus. A quantidade de pessoas em situação de rua é assustadora. O que eu vou fazer com isso? Eu vou começar sozinha. E daí eu vou falar para minha amiga, daí eu vou vir para o Colégio Israelita, daí eu vou entrar no meu projeto e eu vou botar para ação. E alguns projetos que são da própria comunidade judaica e que surgiram dentro do Colégio Israelita, como o projeto BT Avon, em que a gente faz o dia da cozinha, nos reunimos todos numa sinagoga. Os alunos que estão na foto são os alunos do 9º ano da época, são convidados a estarem juntos com a gente. E, além da parte da comida, que é fundamental, que é direito básico, tem a questão da dignidade também. As alunas, a gente fez 500 marmitas, e cada marmita tinha um recado personalizado, um carinho, que é aquecendo o coração também, além da barriga, que é fundamental. E trago também o Davi Chames, que ele saiu do colégio faz pouquíssimo tempo, se formou, e criou o projeto de Cinema Acessível Kids, que ele é um projeto que ele foi criado com 8 anos. Então, com 8 anos, ele ficava incomodado por que não existia sessões de cinema para pessoas com deficiência. Olha, uma cabeça de uma criança de 8 anos que via a família já falando sobre isso. Falava, eu quero que crianças tenham acesso. Ah, mas isso é uma criança surda. Isso é uma criança com deficiência visual. Então, ele vai botar libras, vai botar legenda descritiva, audiodescrição, e criou esse projeto maravilhoso. Inclusive, depois, se quiserem seguir, eu posso apresentar, que é o projeto Cinema Acessível Kids. E Yom Mitzvah, que eu não sei se tem em outros lugares. Sim? Não? Tem? Yom Mitzvah, então, é a campanha do agasalho da comunidade judaica, no nosso caso de Porto Alegre, em que a gente faz toda uma preparação no Colégio Israelita, com os alunos. Esse caminhão era um caminhão inteiro de alunos do Israelita, junto com as instituições da comunidade judaica parceiras, e a gente vai juntos com o dia de arrecadação em caminhões e joga pela rua e vai fazendo os agasalhos. E aí, mais exemplos, uma convidada também que faz todo um transplante de órgãos, vai falar sobre a conscientização, sobre esporte. Mas como eu estou correndo com o tempo, eu vou mostrar a prática. No segundo semestre, então, depois de toda essa inspiração que a gente teve, a gente vai para a prática. Durante 6 meses, eu vou dividir os alunos pelas instituições que mais eles sentem que eles vão conseguir fazer a diferença, que eles têm a curiosidade, e vão para a prática uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Eles vão fazer um trabalho social engajado. E não é uma prática, eu vou nessa instituição um dia. Não, é durante 6 meses, pela criação de vínculo, para ser um trabalho realmente engajado. Então, uma instituição parceira, Via Vida, é de crianças em tratamento oncológico ou esperando transplante, que muitas vezes não estão conseguindo participar da sua escola, do seu processo educativo por causa do tratamento. Os alunos israelitas fazem tema juntos, estudam juntos. O Pertence, que eu já falei, então, de pessoas com deficiência, em que vão fazendo as atividades artísticas, culturais. O Lar Israelita, que é um trabalho social engajado com idosos, que estão nesse espaço. A Integração dos Anjos, que é o trabalho com crianças, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. E o Friendship Circle, que é um projeto, inclusive, que vem de São Paulo, em que, uma vez por semana, os jovens vão na casa de pessoas com deficiência para criar laço, para fazer amizade. Pessoas que, muitas vezes, as crianças com deficiência não têm esses vínculos, exato. E é isso. Muito obrigada. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Refletir um pouquinho, que a gente passou ali para aplicabilidade, mas acho que merece voltar um pouco do nosso DNA construído nesse viés mais teórico, né? Acho que dá para desfrisar, por favor. Até para vocês perguntarem, né? Um pouquinho isso. A filosofia de Buber, né? Acho que queria deixar de pano de fundo onde se pautam, onde se conectam, né? Todos esses momentos. Muito obrigada.